O Bahia Record está de volta com a rebelião na delegacia de São Sebastião do Passé, a 60 quilômetros de Salvador, Juca. Pois é, Carol, o movimento dos presos terminou com a chegada da polícia ontem à noite. Mas foram momentos de tensão. Um agente foi feito refém. 18 presos participaram da tentativa de fuga. Eles cerraram as barras das celas e iniciaram um incêndio na área interna da carceragem para evitar a aproximação da polícia. No chão e na parede da delegacia ainda estão as marcas da tentativa de fuga. Na hora da rebelião, só 2 policiais estavam no local. Um deles, Adriano José, foi feito refém, mas conseguiu fugir. A polícia militar foi chamada e controlou a situação. Nenhum dos presos conseguiu escapar. E falando em situação carcerária, Juca, entrou em vigor hoje uma lei que já nasceu gerando polêmica. É a das medidas cautelares, que dá aos juízes a possibilidade de aplicar medidas alternativas à prisão preventiva. Isso quer dizer, Carol, que podem ser aplicados agora prisão domiciliar, monitoramento eletrônico ou algumas restrições em crimes que a pena estabelecida seja inferior a 4 anos. E o medo de algumas pessoas é que com essa mudança alguns criminosos fiquem em liberdade. Já outros defendem que a lei vai poder evitar prisões desnecessárias. E a gente fala sobre esse assunto ao vivo com a repórter Lara Cavalcante. Lara, muito boa noite. Essa medida tem causado muita polêmica no meio jurídico? Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Tem sim. A polêmica está justamente porque, por um lado, dá aquela sensação de impunidade, já que os acusados vão poder responder em liberdade. E, por outro lado, desafogaria o sistema carcerário do Estado. Para se ter uma ideia, estão presas hoje na Bahia 9.833 pessoas. Para falar mais sobre o assunto, convidamos o advogado criminalista Vinícius Assunção. Muito boa noite. O que, de fato, na prática, muda com essa nova lei? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, são 3 as importantes alterações trazidas pela Lei 12.403 de 2011. A primeira delas é que foi reforçado o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva. Ela agora só pode ser aplicada se o crime for punido com uma pena superior a 4 anos, em regra. Em segundo lugar, foram instituídas 9 novas medidas cautelares, que são medidas aplicadas antes do final do processo, antes da condenação efetiva do acusado. E em terceiro lugar, agora o delegado, a autoridade policial, poderá instituir ou arbitrar a fiança quando o crime não tiver uma pena máxima superior a 4 anos. São essas as 3 principais mudanças. Que crimes seriam esses que entrariam nessa questão? São crimes como o furto simples, como a apropriação indébita, a receptação, o cárcere privado. São crimes de menor gravidade, crimes em que o legislador penal já não previa penas tão grandes, tão altas. No caso de vocês, advogados, o que os contras, o que estão contra falam e os a favores falam? A grande, indignação de quem é contrário à nova lei é que causaria uma sensação de impunidade para a sociedade. Só que essa sensação de impunidade não corresponde à realidade. Nós entendemos que a lei ela é sim positiva e vai trazer benefícios. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lara. Mais um policial militar assassinado na Bahia. É o 9º este ano. Desta vez, o crime foi no município de Alagoinhas, a 100 quilômetros de Salvador. O soldado Adilson da Silva Nascimento, de 41 anos, estava de folga prestando serviço para uma empresa de valores quando houve uma tentativa de assalto. Sobre o assunto, nós conversamos por telefone com o comandante da PM de Alagoinhas, o coronel Gideon de Araújo. Por volta das 14h50, 15 horas de hoje, se aproximando do banco, uma agência aqui de Alagoinhas Nordeste, foi surpreendido, né, por 2 elementos insolentes que estavam em motocicletas, e aí houve o tiro por parte dos elementos que estavam nas motocicletas, tendo atingido ele, né, foi 2 a 3 disparos, atingiu e ele veio a óbito. Estamos ainda em perseguição a esses elementos e conseguiram levar os valores, né, que estava, e nós estamos investigando justamente essa parte da civil aqui de Alagoinhas, delegacia local. Você vai ver agora uma história triste, o apelo de uma mãe desesperada ao filho envolvido com o tráfico de drogas. O caso aconteceu ontem durante uma operação da Polícia Militar no subúrbio de Salvador com a apreensão de maconha e crack. Olha a nossa equipe acompanhando a Polícia Militar, Rondesp, Bahia de Todos os Santos, aqui no subúrbio ferroviário da capital baiana. Esta é uma área de alta pressão,
a invasão do bate-coração aqui em Paripe. Aqui a pressão sobe, hein? Vamos fazer a abordagem agora, a verificação de probabilidade de se encontrar drogas. O que é isso aí, coronel? A maconha foi encontrada aqui agora. Aqui, droga, aparentemente maconha, será comprovada através do competente exame pericial, exame de verificação da substância, mas tudo indica que a maconha, que nesse ambiente familiar, foi encontrado. Esse beco a seguir aí funciona boca de fumo também? Sem dúvida, aqui, essa parte daqui, moram muitas pessoas de bem, a maioria, mas sempre tem um traficante que consegue, através de impor a sua ação violenta, faz com que essa população de bem evite de denunciar, com medo, porque não corre risco de vida. Não pertence a nenhum dos senhores. Mais um pacote encontrado aqui, mais um pacote. É crack. De crack? Crack. Por que está todo ralado assim? Não, aqui foi na hora que o senhor aqui me botou aqui, ó, na parede. Você aí, correu da polícia? Não corri não, tava vindo com... Largou a droga, coronel? Não larguei droga A nenhuma. apreensão feita. Olha aqui a droga, olha aqui essa jossa aqui, ó. Olha a droga aqui, as pedras de crack. Droga nenhuma aí é minha, droga nenhuma aí é minha. Botaram pra mim, senhor. O senhor acha que eu vou fazer isso? Não é minha não, senhor. É inocente? Sou sim, minha mãe Inocente? sabe. Minha mãe sabe, senhor. Inocente. Mamãe, tire mamãe do jogo. Ó, sua mãe tá envergonhada de você aqui. Ô, Rodrigo. Escuta sua mãe, rapaz, pelo amor de Deus. Falar. Você acha que é bonito pra mim, uma pessoa honesta, trabalhadeira, que lhe sustento, certo? Ver você aí como um esmolé, um cachorro. Hein, Rodrigo? Não foi falta de conselho, não foi, mãe? Não calar a boca, licença. Não foi falta de conselho, não foi? Então cale-se. Vou escutar. Cale-se. Eu lhe avisei. Rodrigo, o que diabo você quer na rua? Por que você não fica dentro de casa assistindo sua televisão? Eu tô triste, envergonhada, Não foi certo? nada, não. Vê na hora de dormir, não amanhecer Não, com senhor, uma tá me dando situação trabalho de dessa. amendoim. Não, eu sei. Cala a boca, senão eu mesmo sei, quero vai sua falar, boca. minha mãe. Eu não lhe dei essa educação. Agora, perante a Deus e a eles que estão aqui, peça perdão a mim. Minha mãe me perdoe. Minha mãe me perdoe. Por estar fazendo a senhora passar essa Fazendo vergonha. a senhora passando essa vergonha. E a mas- sua família, e porque a vai sua estar família todo vendo. mundo vendo. Todo mundo isso. vendo. Nas ruas da cidade, os acidentes se multiplicam e o número de vítimas acompanha essa triste realidade. Desta vez, um homem morreu atropelado numa das principais avenidas de Salvador. O acidente aconteceu por volta das 3h30 da tarde, na descida do viaduto da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à Paralela. A vítima foi um homem ainda não identificado. De acordo com a Transalvador, a vítima deve ser um morador de rua. A poucos metros de distância de onde ficou, olha aqui, uma vasilha de comida. Provavelmente ele estava sentado no meio-fio ou tentava atravessar a via. O corpo permaneceu no local durante 3 horas. Essa demora causou um longo congestionamento. Pelo que a gente olhou aqui e verificou, ninguém conseguiu pegar a placa do automóvel. E um outro acidente também na tarde de hoje deixou o trânsito complicado na Avenida Vasco da Gama. De acordo com informações do motorista do ônibus, ele teria parado no sinal e um outro veículo empurrou este carro que ficou embaixo do ônibus. Ninguém ficou ferido. E tem mais acidentes, desta vez no interior do estado. Uma batida entre 2 caminhões na BR-116 provocou um engarrafamento de 15 quilômetros. Esse trecho da rodovia que liga as regiões Nordeste e Sul do país ficou parado nos 2 sentidos até o fim da tarde de hoje. O acidente aconteceu próximo ao município de Cândido Sales, a cerca de 600 quilômetros de Salvador. Já um acidente ontem terminou em tragédia na BA-246. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro capotou depois que o motorista Fabiano de Souza Brito, de 34 anos, perdeu o controle da direção em uma curva. Ele morreu na hora. Outras 4 pessoas que também estavam no veículo ficaram feridas e foram atendidas em um hospital de Itapetinga, a cerca de 570 quilômetros de Salvador. E começou neste fim de semana a cobrança de pedágio no quilômetro 8 da BA-526. Mas a novidade, Carol, pegou muita gente de surpresa e não agradou muito aos motoristas.
Antônio foi surpreendido com a cobrança do pedágio. Eu não estava sabendo, não. Eu esperaria até que eles avisassem mais através de televisão, de rádio, ao pessoal, que muita gente não está sabendo. O valor pesa ainda mais no bolso dos motoristas que trafegam diariamente pela BA-526. Carlos trabalha fazendo serviços em várias cidades do interior. Ele fica desanimado quando faz as contas. Muito pedágio. Eu pago isso aqui, vou pagar o que vai sair, depois vou voltar de novo. Vou lá, a 116 de novo, aí pago mais 2. Aí fica complicado. Este taxista reclama das condições da estrada. O que eu estou querendo é que eles melhorem mais o sistema das estradas, os buracos, certo? Duplicar, entendeu? Para que o nosso dinheiro seja mais valorizado. Os valores do pedágio vão de R$ 1,30 para motocicletas a R$ 15,80 para caminhões de grande porte. São 5 praças de pedágio, mas em 2 delas, que é a Praça da Aeroporto e a Praça da Via Parafuso, que é o sentido de Salvador a Camaçari, nessas 2 há o que se chama de um desconto em função das praças serem próximas uma das outras, uma da outra, só 8 quilômetros uma da outra. Então você paga na primeira, que é a Aeroporto, você está indo no sentido de Camaçari, e na segunda você entrega um ticket que recebeu na primeira e não paga na segunda. A Bahia é o segundo estado do Nordeste a implantar pedágios nas rodovias. Até agora foram instalados 5 em estradas estaduais e 1 na BR-324. Até o final do mês, outro pedágio deve ser implantado, desta vez em Simões Filho. Os motoristas baianos não aprovaram a novidade. Eu acho horrível a gente ter que circular aqui, pagar. Eu moro em Dias D'Ávila, Camaçari, está tudo ilhado. A gente vai para um lado, vai para o outro, é tudo pedágio. É horrível isso. Eu acho um absurdo isso, né? A gente já paga imposto, IPTU, a gente paga muitos documentos, principalmente os carros, né? O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Fica agora com mais um capítulo da novela Rebelde. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.